Bem, continuando, ressalto se a gente está falando ainda da tutela antecipada em caráter antecedente. Eu não entrei ainda na tutela cautelar, nem na tutela de evidência. Portanto, o artigo 304, que é o mais relevante, porque é a grande inovação em matéria de tutela provisória, ele está aqui, ó, depois de 303. Portanto, ele só se aplica à tutela antecipada requerida em caráter antecedente. O que eu vou falar agora não se aplica à tutela cautelar nem à tutela de evidência, só a tutela antecipada em caráter antecedente. Em caráter incidental também não se aplica. Portanto, é uma regra de incidência bem específica. O 304 diz: a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, portanto, repete o que eu acabei de falar, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, vamos lá. A lei está dizendo que a decisão de tutela antecipada, caráter antecedente, pode se estabilizar. O que quer dizer isso? Primeiro, o caput diz, ainda não disse o que é a tal estabilização, só disse quando ela acontece, que é quando a parte não interpuser o respectivo recurso. Qual é o recurso? Agravo de instrumento, né? Pelo novo Código das decisões de tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Você não está se confundindo, não pode ser agravo retido, não. Agravo retido acabou no novo Código, não tem mais. Só tem agravo de instrumento e ele é o recurso cabível contra a decisão de tutela provisória, tá? Então, em 15 dias, né, o réu é intimado, a gente viu isso no parágrafo anterior, né, o réu é intimado intimado da própria decisão de tutela provisória, junta o mandado dele aos autos, mandado de intimação, ele tem 15 dias para agravar. Se ele não agravar, a tutela antecipada se estabiliza. Agora vamos entender o que é essa estabilização. Primeiro, o parágrafo 1º diz, no caso previsto no caput, ou seja, se o réu não interpuser o agravo de instrumento no prazo, com a tal da estabilização, o processo é extinto. Estranho, né? O processo é extinto, mas está dizendo que estabilizou a tutela antecipada. Que tipo de extinção é esse? É extinção com resolução do mérito, é uma sentença, ou é uma decisão terminativa? Eu tenho defendido que não é nenhum dos dois, é um novo tipo de extinção. A gente está diante de um novo instituto. A gente não tem que ficar tentando encaixar nas gavetinhas que a gente já tem. O processo é extinto. O que significa? Que ele é arquivado, que ele acabou. Pronto. Ele acabou como? Ele acabou logo depois da antecipação de tutela, mantendo os efeitos dela. Então, não é nem com nem resolução de mérito. É extinção peculiar aqui à estabilização da tutela antecipada. A gente não tem que ficar sempre tentando encaixar nas gavetinhas que a gente já tem. Qualquer das partes, diz o parágrafo 2º, poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Aqui já está tomando forma, então, a tal da estabilização. Olha só. Não interposto o recurso, se estabiliza. Se estabiliza, o processo é extinto. Extinto significa que ele acabou. Nada mais vai ser feito naquele processo. Se quiser modificar aquela tutela antecipada estabilizada, uma parte tem que demandar a outra. O que significa demandar a outra? Ajuizar uma nova ação. Não tem mais como continuar naquele processo. Tá? É uma nova ação, demandar a outra. Mas como assim demandar a outra? O réu normalmente é que vai ter o interesse de, né, revogar aquela liminar que foi dada contra ele. Ele vai entrar com uma ação contra o autor? Sim, vai entrar com uma ação contra o autor. Por exemplo, se a primeira for uma condenatória, uma obrigação de fazer, ele vai entrar com uma ação declaratória negativa, para que o judiciário declare que o direito do autor não existe, em definitivo, né? Então, é simples, essa vai ser a sistemática para revogar essa tutela antecipada estabilizada. O parágrafo 3º diz que ela conserva os efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida nessa ação nova de que trata o parágrafo 2º. Então, repare, olha, uma tutela antecipada estabilizada, ela só é revogada depois da decisão definitiva, sentença, né, concedida nessa nova ação ajuizada por uma das partes. Então, a estabilidade dela é bastante intensa, né? Ela só é modificada depois de uma decisão de mérito na nova ação que vai ser ajuizada por uma das partes. Parágrafo 4 diz: qualquer das partes pode requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º. Ou seja, reforça mais uma vez que se trata de uma nova ação, não da continuação daquela primeira. Tanto que fala que o desarquivamento é para extrair cópias, para instruir a petição inicial da nova ação. Não é a mesma, isso está muito claro. Prevento o juízo que a tutela antecipada foi concedida.
Muito embora seja um novo processo, o juízo que concedeu a medida em primeiro lugar vai estar prevendo. Tá? Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º, extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º. Mais um aspecto para tomar forma que a gente está tratando. Em 2 anos, essa nova ação que pode ser ajuizada para rediscutir uma tutela antecipada estabilizada, porque o réu não recorreu, né, tem 2 anos para ser ajuizada, contados no momento em que a ciência da decisão de extinção. Bom, 2 anos é parecido com rescisória, né? O mesmo prazo. É uma ação rescisória? Não, não é ação rescisória. É uma ação de conhecimento, procedimento comum, que vai rediscutir o objeto que foi discutido naquele primeiro da tutela antecipada estabilizada. Só isso. Por quê? Qual a diferença? Não é rescisória. A rescisória, ela tem hipóteses específicas, ela tem uma competência diferenciada, normalmente ela é competência originária de tribunal. Então, aqui a gente está falando de uma ação, procedimento comum, que vai para o juiz que deu a tutela antecipada, primeira instância ainda. Tá? Não é ação rescisória. Mas agora, nesse momento, vocês devem estar pensando o seguinte: isso é coisa julgada? Quer dizer, essa tal estabilização da tutela antecipada, mesmo sendo uma decisão interlocutória, em cognição superficial, ela é capaz de fazer coisa julgada? Está aparecendo até agora, né? Porque diz que os efeitos dela são conservados de uma maneira bastante intensa. Só podem ser revistos numa nova ação e, se passar os 2 anos, nem numa nova ação podem ser revistos, se estabilizam definitivamente. Então, será que é coisa julgada? Bom, se for coisa julgada, a gente vai ter que rever toda a teoria da coisa julgada. Porque a gente sempre disse que coisa julgada pressupõe decisão de cognição exauriente. Aqui a gente está falando de liminar. Aí vem o código e se posiciona. Ele diz assim, olha, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Então está se posicionando frontalmente contra essa tese de que poderia ser coisa julgada. Não faz coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão, que é revir, reformar e validar naquela ação lá que a gente já viu. Então, reparem, o código se posiciona, ele diz, isto não é coisa julgada. É só a estabilidade dos efeitos da decisão. Qual é a utilidade disso? Bom, primeiro é que eu já falei, não precisar rever toda a teoria da coisa julgada. Já nos ajudou aqui, porque ele disse, isso não é coisa julgada. Isso é só a estabilidade dos efeitos, é outro tipo de estabilização, diferente da coisa julgada material. E além disso, deixa claro, na minha opinião, pelo menos há doutrinadores que entendem diferente de mim, mas eu entendo que isso impede a propositura da ação rescisória. Tem quem interprete, por exemplo, que depois dos 2 anos, com a estabilização definitiva, isso seria coisa julgada, mesmo que a lei diga que não é. Tem gente interpretando que a coisa julgada é um ente em si, enfim, tem um conceito que não depende da lei. Eu acho que depende, né? Mas tem gente de muita qualidade, doutrinadores muito bons, defendendo isso. Que isso não importa que a lei diga que não é coisa julgada, eu acho que é, mesmo assim. E se é coisa julgada, tem mais 2 anos para ação rescisória. Eu entendo que não. Aqui está claro, a extensão da coisa julgada é uma opção do legislador, ele disse que não faz coisa julgada, então não faz. E não cabe ação rescisória também. Cabe alguma coisa depois dos 2 anos? Para mim, tem um instrumento ainda que pode ser utilizado depois dos 2 anos. Quando a gente fala numa decisão com coisa julgada material, e a gente fala que tem 2 anos para ação rescisória, a gente também diz que tem vícios que ultrapassam o prazo da ação rescisória, não é verdade? São chamados vícios transrescisórios, ou seja, que sobrevivem ao prazo da ação rescisória. Por exemplo, falta de citação, caso clássico, né? O réu não foi citado, portanto, aquela decisão nunca vai se convalidar definitivamente, nem depois do prazo para ação rescisória. E aí a gente chama até a ação de querela nullitatis, normalmente, né? Que é essa ação impugnativa autônoma que vem depois da rescisória para reconhecer um vício grave de inexistência ou de nulidade absoluta. Nesse caso, a gente pode fazer um paralelo com isso. Se, por exemplo, a intimação do réu para agravar não foi válida, foi inexistente, pode a tutela antecipada se estabilizar e depois dos 2 anos não poder mais ser modificada? Claro que não. Aí sim, a gente tem um caso, por exemplo, de vício transrescisório, não é aqui bem rescisória, mas um vício que não se convalida pelo decurso do tempo, um vício de nulidade absoluta. Então, há essa hipótese excepcional de revisão da tutela antecipada estabilizada. Só tem um problema aqui.
além de toda essa discussão sobre se isso é coisa julgada ou não, se cabe ação rescisória ou não, isso a gente vai enfrentar na doutrina, vai enfrentar na prática, né? Tem um outro problema de natureza prática, de natureza procedimental. Qual é esse problema? Repararam que eu falei que se o autor não aditar a petição inicial no prazo de 15 dias, o processo é extinto sem resolução do mérito, concedida a tutela antecipada antecedente, o autor é intimado para aditar no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito e queda da liminar, perda da eficácia da liminar. Ela é revogada automaticamente com a extinção sem resolução do mérito, né? Ao mesmo tempo, a tutela antecipada ela só se estabiliza se o réu não interpuser o agravo no prazo correto. Como é que esses prazos vão se dar na prática? O autor vai entrar com a petição inicial, antecedente, e ele já tem advogado, portanto. Ele dá uma procuração, o advogado vai entrar com essa ação, e ele já tem advogado nos autos. Portanto, como é que ele é intimado? Ele é intimado via diário oficial, ou portal do processo eletrônico. Então, a decisão é proferida, ela é publicada no diário oficial, e isso já significa que o advogado do autor está intimado e tem 15 dias para aditar. Se ele perde esse prazo, o processo é extinto e ele perde a liminar. Já o réu, ele vai ser intimado pessoalmente, não é verdade? Por quê? Porque ele não tem advogado nos autos. A liminar foi concedida inaudita à outra parte, por exemplo. Ele vai ser intimado para o agravo e para cumprir. E vai ter 15 dias, não estou errando não, são 15 dias mesmo, tá? Porque o prazo de agravo de instrumento no novo código é de 15 e não mais de 10 dias. Ele vai ter também 15 dias para agravar. Só que esses 15 dias vão ser contados da juntada do mandado de intimação aos autos. Olha só como é que ficou complicado. O autor vai chegar no momento de aditar antes do momento que o réu tem para agravar. Qual é a lógica da estabilização? A lógica da estabilização, para mim, está muito clara. É o processo não continuar, o processo acabar ali. O que o legislador considerou? Olha, se o réu não recorreu, é porque ele não tem interesse no processo. A medida foi efetivada, ele não tem mais interesse em tentar virar aquela decisão, ele está conformado. Então o processo acaba, para não ficar atravancando o Poder Judiciário à toa. É para isso que serve a estabilização. Então era para o autor saber se o réu recorreu ou não e ele decide se vai aditar ou não. Inclusive pode ser uma opção dele, mesmo que ele tenha direito à estabilização porque o réu não recorreu, ele pode dizer, mas eu quero que prossiga o processo, porque eu tenho um outro pedido, porque eu quero que faça a coisa julgada material e a tutela antecipada estabilizada não faz, eu não quero correr o risco daqui a 2 anos ele entrar com uma ação e rediscutir tudo, eu quero que continue, ou não, ou eu estou satisfeito também com a tutela antecipada estabilizada e não vou fazer nada e ela vai se estabilizar. O autor não vai ter essa opção, porque o prazo dele vai chegar antes. Ele vai ter que decidir, adita ou não. Ainda não sabe se o réu recorreu ou não, tá certo? Se ele não aditar, ele vai perder a liminar. Se ele aditar, o processo vai ter que prosseguir. E aí não importa depois se o réu recorreu ou não, o processo já vai ter o aditamento ou já vai ter sido extinto sem resolução do mérito. Portanto, se a gente não resolver esse problema, que é um problema do ponto de vista logístico, de procedimento, a tutela antecipada, a estabilização da tutela antecipada, que é esse instituto novo, que pode ser muito interessante, muito útil, ele vai ser inaplicável na prática. A gente tem que resolver esse problema, de alguma forma. Bom, tem algumas maneiras de resolver. Uma seria uma nova lei que modificasse isso. O ideal seria que o autor fosse intimado depois do prazo para o agravo. Então, o juiz verificou lá, o réu agravou ou não? Não, o réu não agravou. Intima o autor, então, para aditar ou não. Ou mesmo se ele tem agravado. Interessa. Após o prazo para o agravo, tendo interposto o agravo ou não, o autor seria intimado para dizer se adita ou não. Aí faria sentido. Essa é uma possibilidade, uma nova lei que altere isso e torne viável a estabilização. Outra opção seria o juiz conceder um prazo maior. A gente não viu que lá no... Perdão. A gente não viu que lá no parágrafo... no 303, parágrafo 1º, o autor adita a petição inicial em 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar. Então aqui o juiz poderia fixar, por exemplo, um prazo de 60 dias.
Bom, prazo de 60 dias provavelmente vai ser suficiente para que o réu seja intimado, junte o mandado aos autos, passe o prazo do agravo e ainda está no prazo para aditamento. Aí o autor pode decidir conscientemente se adita ou não. Aí sim. Né? E uma outra hipótese, a terceira via para salvar esse procedimento, seria o considerar, enfim, aceitar que a estabilização poderia ocorrer mesmo com o aditamento. Essa é até a proposta do professor Fred Didier, bastante conhecido, atuou bastante no novo código. Ele defende, por exemplo, que não importa, o autor chegou no prazo dele, ele adita para o processo não ser extinto. Chegou o prazo do réu, ele não agravou, ainda assim o juiz deve aplicar o artigo 304 e extinguir o processo, mantendo a eficácia da tutela antecipada. Eu particularmente acho que essa é a solução que eu tenho mais dificuldade em admitir, porque ela, teoricamente, ela não me parece correta. Né? Eu preferia que a lei fosse reformada para ajustar isso, que foi um erro, ou então que o juiz conceda, no caso concreto, um prazo maior. Essa terceira solução, ela resolve na prática, mas ela gera um problema teórico. O juiz pode deixar de conhecer de um pedido de tutela jurisdicional definitiva que eu fiz? Ah, mas você só fez para evitar a extinção? Não necessariamente. Eu poderia ter feito mesmo que eu tivesse o direito à estabilização, porque eu quero que o processo prossiga para fazer a coisa julgada material. Então não dá para presumir que o autor só aditou porque ele não queria que o processo fosse extinto. Ele aditou ou por isso ou porque queria mesmo que o processo prosseguisse. E ele aditaria mesmo que o réu tivesse agravado. A gente não tem como saber. Então, essa, para mim, não é uma boa solução. A solução que admite a estabilização, a extinção do processo, mesmo com o pedido principal já feito. E ignora que existe um pedido de tutela jurisdicional definitivo, porque aí o processo tem que prosseguir, não tem jeito. Né? Então, esse é a problemática envolvendo aí a estabilização da tutela antecipada. Né? É um instituto novo, tem muito questionamento sobre ele, vai ter muita discussão sobre a natureza, se faz coisa julgada ou não, se cabe rescisório ou não, e tem um problema logístico a ser resolvido, como eu já falei, tem 3 formas de tentar resolvê-lo. Vamos ver o que a prática vai fazer. Né? Se vai admitir a estabilização mesmo com o pedido principal, se os juízes vão começar a dar um prazo maior para o aditamento, ou se vai vir uma nova lei corrigindo isso. Né? A gente já tem novos projetos de lei para tirar avanços, né? Para tirar coisas importantes aí que o novo Código instituiu, até para aumentar a vacatio legis em 4 anos, e podia ter uma lei para resolver problemas. Efetivamente, esse é um deles. Né? Então, com isso, a gente faz o último intervalo para poder entrar aí nos últimos temas da nossa exposição.